Não, aqui pro salão você falou, mas tudo bem. Tá, desculpe. Pois é. A novata, né? A gente é muito novinha. Então. Então, a Tânia vai falar sobre angústia da memória melhora. Será? Será que a gente melhora e sente angústia? A gente vai ficando até surda também. Então, boa noite a todos, aqueles a quem eu ainda não havia cumprimentado, sejam bem-vindos à nossa casa. Esse livro chama-se Reforma Íntima Sem Martírio, da irmã Dufaux, psicografado, né, por Vanderlei de Oliveira. Então, essa passagem hoje fala angústia da melhora. E aí ela é direcionada exatamente para nós que enfrentamos, ao longo do nosso percurso, ao longo da nossa existência, enfrentamos algumas transformações, ou pelo menos tentamos, né, algumas transformações na nossa vida, com o intuito de melhorar a qualidade daquilo que vivemos. Quando a gente fala aqui na casa espírita, é lógico que a gente não pode deixar de falar que essa melhora tem que ser uma melhora íntima. Não adianta só eu melhorar a aparência, não adianta só eu melhorar a minha casa, melhorar a minha roupa e por dentro eu continuar igual. A minha avó dizia assim, vocês devem, acho que alguns devem conhecer, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. São coisas bem antigas, eu gosto porque os antigos tinham assim uma propriedade para falar as coisas, né? Que era uma sabedoria, verdade. Então é mais ou menos isso. Então, às vezes, a gente assume compromissos novos, leituras novas, assumimos até novos conhecimentos, vamos adquirindo novos conhecimentos, mas o nosso íntimo, para ser trabalhado, ele exige um pouco de tempo. E pouco aí, a gente sabe que não é tão pouco assim, né? Mas exige tempo, exige o sacrifício, exige o esforço, a persistência. E é sobre exatamente isso que vai falar esse texto. Quando a gente inicia dentro de uma doutrina, como a doutrina espírita, a gente começa a observar pelos estudos, pelas palestras, que a maioria das exigências são nossas. Não dependem do outro, dependem de nós mesmos, né? Nós temos que melhorar a nossa forma de pensar, nós temos que melhorar a forma como nós avaliamos as situações que vivemos, nós temos que tentar melhorar a forma como nós sentimos as coisas pelas quais passamos, todas as situações, não é? E às vezes a gente se depara com aquele nosso eu antigo, não é? Então, quando a gente começa a observar algumas transformações e uma determinada situação se coloca à nossa frente e a gente não esperava por ela tão cedo, a gente reage exatamente como antes. Como antes de adquirir o conhecimento, como antes de começar a ouvir as palestras, como antes de estudar o Evangelho. E a gente fala, meu Deus, não mudei nada. E aí a gente entra naquele conflito íntimo. E agora o que é que eu faço? Se a doutrina que eu já abracei, que eu gostei tanto, que me deu uma esperança nova, puxa, mas eu não consigo seguir, eu percebi que eu não consigo seguir, o que eu faço? Mas eu quero mudar, eu desejo essa mudança vai me fazer bem. Então, essa ansiedade é normal. Mas ela nos causa um certo mal-estar. E é com relação a esse mal-estar
que esse tipo de situação nos causa, que a gente precisa refletir, que a gente precisa pensar. Não é? Então, se realmente, vejam, eu sei as coisas, mas o fato de eu sabê-las não significa que eu já conseguir vivenciá-las. Tudo que eu sei, eu faço. Tudo que vocês sabem, vocês fazem. A gente tem conhecimento, por exemplo, de uma belíssima canção, a gente consegue cantar naqueles tons altíssimos ou naqueles tons graves que o cantor ou a pessoa que adquiriu a capacidade para isso o faz. A gente consegue? Só porque a gente quer? Ou porque a gente sabe como deve ser feito? Ah, eu sei que eu preciso coordenar a respiração com o meu tom de voz, mas na hora de abrir a boca, o tom não chega lá. Não é? Quando alguém ensina uma receita que você fala, meu Deus, que delícia! Nossa, vou fazer igual. Isso para homens também, viu? Porque hoje não tem diferença entre homens e mulheres para esse tipo de coisa. Mas você segue uma receita. Será que vai sair exatamente igual àquela que você provou a princípio? Mas se a gente insistir, pode ser que saia. Né? Nós estamos acostumados a conversar no dia a dia de maneira informal. Então, nós falamos gírias, nós suprimimos algumas palavras, algumas letras, né? Mas a outra pessoa entende aquilo que a gente quer dizer. Mas quando a gente é obrigado a falar com a formalidade da letra da língua portuguesa, aí a gente, e agora, será que eu falei certo? Será que a concordância está correta? Será que eu coloquei todos os S's nos seus devidos lugares? E nem sempre a gente coloca. Não é verdade? É difícil. Por quê? Porque criamos hábitos. E quando nós falamos de reforma íntima, nós vamos estar falando de hábitos. Hábitos íntimos que nós trazemos desde a nossa infância, que a gente vem carregando ao longo do tempo e que a gente muitas vezes não percebe, a não ser que alguém nos diga. E quem é que está nos dizendo que é preciso mudar determinado hábito hoje, para nós? É a doutrina. Que hábitos são esses? São hábitos de conduta, são hábitos de postura, são hábitos de pensares diferentes. E que a gente está tão arraigado neles que a gente não consegue se desvencilhar da noite para o dia só porque assim a gente o deseja. Então, é natural sentir este conflito íntimo entre o saber e o fazer. Então, às vezes, a gente vai levar um tempo maior entre esse espaço do saber e do fazer. E a gente precisa ter calma. Mas essa calma, ela não pode ser uma calma muito grande a ponto de nos permanecer, de nos deixar no ponto em que estamos. Ela precisa ser uma calma da compreensão de que leva-se um tempo para se adquirir transformação. Quem é que nasceu aqui de 9 meses e já no dia seguinte falava, papai, mamãe, estou aqui, quero comer? Quanto tempo nós levamos para formular esta frase? Mamãe, estou com fome. Com os verbos todos nos seus devidos lugares. Foi de imediato? Se alguém foi, me avisa que eu vou levar na televisão. Mas acredito que de 9 meses para 9 meses e um dia, isso, por enquanto ainda não é possível. A gente sabe que hoje em dia as crianças já nascem, olham para todo lado, sorriem, reagem de forma
E antigamente elas eram duras, enroladas no... Como é que chamava o... Não, como é que era? Não é faixa. Coeiro, gente, coeiro, aquele pano de flanela. Olha como isso é velho, né, para nós. E não é tão velho assim, não é? Duro. E hoje em dia a criança nasce. Então, pode ser, viu, que as crianças, de repente, nasçam falando: oi, mamãe, cheguei. E ninguém desmaie por isso. Mas, por enquanto, a própria organização física ainda está levando um tempo para adquirir essas transformações, essas mudanças, que são mudanças positivas, não são ruins, são positivas. Mas isso leva um tempo. Então, quanto tempo faz que as crianças estavam nos coeiros e quanto tempo faz que as crianças já colocam os seus bodies, né? Porque agora é tudo chique, né? Então, os seus bodies, ai, como é bonito, né, falar assim, e já se mexem, se movimentam e esticam a mãozinha. Quanto tempo? 10, 15 anos? 20, talvez? Se você pensar, se nós pensarmos na nossa existência física, o que são 20 anos? Se a gente levar em consideração todo o período de transformação do nosso físico, desde a infância até essa fase da nossa existência. Passa tão rápido. Né? Para mim, que estou com 25, nem tanto. Mas a gente lembra com saudade daquele tempo. Parece que foi a memória, a nossa memória traz para nós essas imagens de forma que nos dá a sensação de que aconteceram ontem, de tão vivas. Quem de nós não lembra de alguma coisa, de algum perfume da infância, de alguma sonoridade da infância? O cheiro de mato, talvez, o cheiro da garoa em São Paulo. E isso aflora de uma forma tão viva, que é difícil a gente colocar uma data, falar, nossa, mas isso foi há tantos anos atrás, até com um certo pesar, né? Porque, nossa, faz tempo. Oh, meus cabelos negros, já não são mais. E foi ontem. Então, quando a gente fala, quando a gente olha no espelho e observa as mudanças que o tempo promove na nossa fisionomia, as nossas rugas, as nossas expressões, né? As nossas marcas de expressão, e a gente lembra por que cada uma surgiu, o que cada uma representa. Então, nós percebemos que essas mudanças que o Evangelho nos traz não podem acontecer da noite para o dia. Elas vão criar os seus vincos, elas vão criar as suas expressões dentro da nossa intimidade. Mas para que haja esse vinco, é preciso tempo. É preciso esforço. Não é um vinco negativo. São as expressões da maturidade íntima, da nossa interioridade que sofreu, não sofreu no sentido de dor, mas de sofrer porque teve transformações. E isso se dá muito lentamente. Então, quando a gente pensa, nossa, mas eu gostaria de agir assim, vamos lembrar de uma passagem de Paulo de Tarso. Aliás, por falar em Paulo, nós teremos segunda-feira aqui uma palestra sobre a vida de Paulo, né? A atualidade das epístolas paulinas. Mas, segunda-feira, dia 26. Mas falando de Paulo de Tarso, dessa figura ímpar, que auxiliou na expansão do Evangelho de Jesus,
né? Foi uma figura assim de suma importância para manutenção deste evangelho crístico. Então ele dizia assim, ele escreveu uma carta aos Coríntios e ele dizia assim, em função de uma determinada situação, que ele não conseguia praticar todo o bem que desejava, mas sim o mal que não queria. O que ele quis dizer com isso? Bom, uma pessoa, né, um ser, isso vocês vão ouvir com muita propriedade nessa palestra, mas uma pessoa, um judeu de conhecimentos da lei judaica, conhecia toda a lei, praticava toda a lei, acreditava nessa lei e fazia com que todos pudessem obedecê-la. Quem leu Paulo e Estevão consegue observar essa historicidade toda, que é maravilhosa. E de repente, e a gente sabe que não foi tão de repente assim, porque ele era um homem de fé, acima de tudo ele era um homem de crença, ele se depara com o próprio Cristo e transforma todo o seu ser. Quanto tempo ele leva para alcançar a transformação plena? Se aqui, já no meio do seu trabalho, já escrevendo as cartas, as suas epístolas, ele diz que ele, Paulo, não consegue praticar todo o bem que deseja, mas sim o mal que não quer. Olha a profundidade dessas palavras. Ele que tinha a visão de Jesus, uma visão ímpar, maior do que todos os apóstolos até, podemos afirmar. Então, se Paulo, com esta consciência da palavra de Jesus, ainda se observava muitas vezes em erro, em processo de transformação, e nós, gente? E nós? Começamos agora. Não encontramos com Jesus na estrada de Damasco. Não perdemos a visão com o esplendor dessa visão. A nossa visão e o nosso contato com Cristo é lento, é gradativo. Ele nos embevece, ele nos deixa maravilhados com as suas palavras, com seus ensinamentos. Mas esse êxtase ainda não consegue transformar aqueles hábitos que nós fomos adquirindo ao longo da nossa vida. Então nós temos que ser pacientes. Temos que ter cuidado até com a nossa própria transformação, sem exigir demais. Porque se a gente exige demais, a gente cansa. As pessoas que gostam de praticar esportes e que gostam das academias e que vão para as academias, será que elas conseguem já o peso ideal, o corpo ideal na primeira sessão? Quando conseguem atingir o corpo que desejavam depois de um longo tempo de exercício e persistência, indo todas as manhãs, correndo lá antes de ir trabalhar, mudando a alimentação, quando conseguem o corpo perfeito, será que ela precisa continuar nesse processo todo para manter aquilo que foi conquistado? Precisa. Porque se ela desistir, a barriguinha volta. E volta tão rápido que você fala, mas já... Levei 6 meses, 1 ano para ela sair daí, ela já está aí de volta. Faz só 1 semana que eu parei. Não é assim?
Então, com os nossos hábitos íntimos, com as nossas... A gente brinca, né? Porque senão fica muito pesado, né? A gente sai daqui triste. Ai, meu Deus, minha barriguinha. A barriguinha dos nossos hábitos é tão triste. Mas aí, quando a gente pensa dessa maneira, a gente fala, puxa vida, mas se eu conseguir, esse pouquinho que foi, se eu conseguir, por que eu vou desistir dele? O que me trouxe até aqui? O que move a minha vontade para sair de casa à noite e vir aqui assistir uma palestra? O que move a minha vontade, que me faz pegar o Evangelho toda semana, apesar das atribulações, da campainha que não para de tocar, do telefone que nos chama, do filho que... Mãe, pai, agora não, é hora do Evangelho. O que me faz persistir na leitura deste livro de orientação de vida? O que me faz persistir? O que me fez buscar esta ajuda? Pesem. Vale a pena desistir agora? Por máximo de dificuldades que a gente enfrente, está melhor agora ou era melhor antes? Tudo aquilo que eu já conquistei, está melhor agora ou é melhor voltar para trás? O caminho de volta vai ser menos ou mais doloroso do que antes de eu ter o conhecimento que hoje eu tenho? Não é? Então eu sempre conto as historinhas, né? Vocês querem história? Então lá vai. Tinha um trabalhador da doutrina espírita, eu já devo ter contado, porque eu sempre me repito nas histórias, porque elas servem, uma história serve para praticamente quase todas as lições. Mas é assim mesmo. Um trabalhador da doutrina se tornou uma pessoa que trabalhava em todas as esferas que lhe eram permitidas, em todas as oportunidades que se lhe abriam. Tem um lugarzinho lá para eu aplicar o passe? Lá vai ele. Ah, posso trabalhar com a cesta básica? Lá está ele. Ah, e eu posso ajudar no plantão, no atendimento das pessoas? Lá estava ele. Ah, e eu posso fazer palestra? Ah, pode. Conta comigo. Sandra, olha, conta comigo. É porque era a Sandra, né? Então, falou, tô lá. Puxa, mas ele fazia tudo. Mas aí tinha um grupo de pessoas, na verdade, de espíritos, que do lado de lá falaram assim, esse aí está atrapalhando os nossos intentos. Se ele continuar tão trabalhador do jeito que ele é, logo, logo é uma luzinha a mais que a gente vai ter por aí. E essa luzinha não nos interessa. Nós queremos que as coisas continuem como estão. Deixa o povo sofrer, deixa o povo se distrair, deixa o povo não desejar a melhora. Que é sofrendo que a gente gosta. Eram os espíritos das sombras. Tadinhos. Sombras. Sombras estamos todos nós. Basta apagar a luz e a gente fica na sombra. Mas eram espíritos que não tinham essa persistência e que não tinham essa vontade. Então eles viravam para esse trabalhador, eles se reuniram, falaram assim, olha, vamos fazer uma reunião e vamos decidir o que nós vamos fazer para atrapalhar esse senhor. Ah, fizeram lá um acordo, aí chegou um lá e falou assim, olha, a primeira coisa é a vaidade. Oh, mas você, meu amigo, você é muito bom. Olha, tudo que você faz, sem você isso aqui não vai para frente. Você trouxe uma tônica nova para a nossa casa. Continue firme onde você está. Ele, não, pelo amor de Deus. A vaidade é perigosa. Ela tapa os nossos olhos, fecha os nossos ouvidos
para a verdade que nós temos dentro de nós e para as dificuldades que nós temos que vencer. Sai para lá, vaidade. Vaidade, não deu certo. Aí veio a ilusão. Olha, meu amigo, se você seguir por este caminho, parece o lobo mau na história do Chapeuzinho, né? Olha, se você seguir por aqui, não segue o que a mamãe disse. Vai por aqui, meu amigo, muito mais fácil. Aceita os favores que te oferecem, afinal de contas, a casa precisa crescer. Ele, o quê? Tô fora, não quero saber, não. De ilusão já basta a que eu tive antes de conhecer a doutrina. Vou me manter firme e forte aqui neste evangelho que não me deixa, né, cair nas esparrelas da vida. Seguiu firme e forte. E assim foi. Nada, nenhum deles estava conseguindo o que queria. Veio a calúnia, e aí é duro, né? Quando falam mal, quando falam de uma coisa que você não fez, de uma intenção que você não teve. Mas ele falou assim, deixa que digam, que pensem, que falem, deixa isso para lá, né? O que tem? O problema é deles. Deixa eu continuar no meu cantinho fazendo aquilo que eu julgo que é correto, porque é o que o Evangelho me diz. Eu tenho que seguir adiante, tenho que ser perseverante, como Jesus foi, como Chico foi, como tantas pessoas foram e conseguiram continuar no seu trabalho de benemerência. Eu vou continuar firme também no meu caminho. Aí veio um espírito pequenininho, não olhem para mim. Veio um espírito pequenininho, danado, quietinho, não falou nada com ninguém, foi chegando sorrateiro. Oh, meu amigo, há quanto tempo você está nesse trabalho, nesta luta, hein? Conta para mim. E ele soltou um suspiro. Ai, é verdade. Oh, meu amigo, quanta gente que você orientou, não adiantou muito. Olha o mundo à tua volta. Está igualzinho ao que era antes. Mais um suspiro. Ai, é verdade. E assim foi. De suspiro em suspiro, lentamente. Desistiu hoje aqui, uma lágrima caiu ali, e o desânimo foi tomando conta deste nosso companheiro. 100 anos ele perdeu na estagnação, no desânimo. Quem é que quer ficar 100 anos parado aí, gente? Conta para mim. Chega, né? Por favor. Então, eu não quero, mas é perigoso. Como diz meu neto, vovó, é perigoso. Não pode. Então, a gente tem que estar atento. Nós não temos que ser violentos, nós não podemos violentar a nossa intimidade. Mas nós precisamos ser na nossa, assim, com a tranquilidade, com a calma daquele que vai, pouco a pouco, construindo um edifício sobre a rocha, como diz a passagem do Evangelho, nós vamos construindo a nossa mudança. Hoje, eu não desisto. Amanhã, eu tento de novo. Depois de amanhã, eu vou sorrir diante da dificuldade, mesmo que eu derrame lágrimas, porque eu sei que vai valer a pena. Na noite seguinte, eu vou pedir ajuda do Evangelho, eu vou fazer a leitura, e eu mais uma vez rogo a Deus que me dê forças para que eu permaneça firme no meu propósito. E desta maneira, pouquinho, nós vamos alcançando esta tão desejada reforma íntima, que hoje diz o Reforma Íntima Sem Martírio. E aí, quem sabe, essa angústia da melhora passa, porque tudo na vida passa. Para tudo dá-se um jeito. E o dia de amanhã
sempre virá com o raiar do sol, que é o que eu desejo para todos nós. Uma boa noite e obrigada. Permaneço. Então, meus amigos, é chegada a hora de vocês participarem. Ouviram tudo o que foi dito, não é? Se tiverem alguma dúvida ou se quiserem fazer qualquer colocação, fiquem à vontade, nós vamos até aí e levamos o microfone. Quem vai ser o primeiro? Sem atropelo, por favor. Oi, Tânia, boa noite mais uma vez. Eu penso assim, não sei se estou correto, eu gostaria que você comentasse. Apesar da conotação negativa que diz a angústia da melhora, eu acho que quando a pessoa ela percebe isso e sente essa angústia, é muito positivo, porque então ela tem noção daquilo que é certo e errado. Ela conhece. Isso. Porque se ela não conhecer, ela não vai sentir angústia. Ela não vai sentir nada. Vai passar direto. Então, é natural, é por isso que a gente diz, quando a gente inicia dentro da doutrina, é natural ter esse sentimento. Porque você conhece. Você já está lendo, você está ouvindo, você está estudando, você ouve palestras, você estuda, faz o evangelho e ele traz lições ali, né? Que fala, ai meu Deus, tudo aquilo é para mim. Mas então, esse conflito íntimo de se deparar com aquele eu antigo e aquele eu que você quer ser, ainda não se estruturou. Por isso causa angústia. Né? Porque nós ainda não nos estruturamos dentro deste conhecimento. Então é esse o conflito, do eu antigo para o eu que ainda está nascendo. Ainda não se estruturou. A gente pode até dizer, entre aspas, é uma angústia construtiva. Uma angústia construtiva, a gente só não pode se perder nela. E a gente amarra com um outro ponto, que é o do conhecimento. Né? Para a gente saber, a gente precisa estudar. Não é? Isso, é a prática. O Espírito da Verdade dizia, né? Espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. Isso. Se a gente não se instruir, é trabalhar, instruir, sempre. Isso é direto, correto. Então, a gente precisa sempre fazer uso do conhecimento. Não é só acumular conhecimento. Não adianta eu ler toda a literatura espírita, conhecer tudo, todas as perguntas e respostas de trás para frente, se eu não faço uso desse conhecimento no meu dia a dia. Então, eu tenho que me esforçar para isso. Não é fácil, não é. Mas a gente não vai desistir. Por quê? Porque é melhor. Melhor para quem? Para mim, em primeiro lugar. Conhecer, né? Eu me sinto bem, porque eu me sinto equilibrado, eu me sinto fortalecido, eu me sinto com esperança. Então, essa força é que nos faz persistir. Tá? Então, o conhecimento ele é bom, mas não basta. É preciso fazer uso desse conhecimento. E o uso desse conhecimento exige esforço. Coerência. Sempre. Então, eu queria saber o seguinte, qual a melhor maneira de nós afastarmos as sombras e deixar eclodir o eu novo, para poder, assim, sabe, sentir aquela felicidade, aquele negócio do eu novo. Qual a melhor maneira que eu posso fazer para afastar isso? A primeira coisa é a persistência. Isso tem que ser, né? Tem que ser, né? Porque às vezes no primeiro entrave a gente desiste, a gente se desespera, né? Chora e fala, ai, mas eu queria, eu pensei que ia tudo mudar, porque eu fui lá e eu estou recebendo passe e a coisa continua do mesmo jeito, ai meu Deus. Não, mas não é a coisa que vai mudar, quem vai mudar primeiro sou eu. Eu preciso mudar a forma de pensamento, a forma de sentir. Eu não posso mais me desesperar, por quê? Porque eu compreendo o que está acontecendo. Puxa, lembra, eu falo sempre nas palestras isso, mas é importante a gente bater nessa tecla. É o tal do uso do conhecimento que eu estava falando ainda há pouco. Bom, se eu sei que existe uma lei de causa e efeito, se eu sei e se eu acredito na reencarnação, nós não somos espíritos que estamos nascendo hoje. Nós somos espíritos que trazemos aí uma carga de conhecimento. Então, aquilo que eu estou vivenciando, aquilo que eu vejo hoje na minha família, no meu trabalho,
é fruto, muitas vezes, dessas existências. Não é fruto só e único, exclusivamente, da existência que nós estamos vivendo agora. Mas é esse aglomerado de existências, de conhecimentos e de hábitos, muitas vezes nocivos, que a gente vai trazendo. Então, às vezes, quando a gente olha para aquela criatura, a gente fala, puxa, então ele não é assim tão ruim, porque eu não sei o que ele sofreu lá atrás. E o que ele está passando hoje, a forma como ele é hoje, é um reflexo dessas existências passadas, que eu posso ter contribuído bem ou mal. Bom, não me interessa se eu contribuí bem ou mal no passado. Hoje, eu posso contribuir bem. Como? Persistindo. Como? Silenciando ao invés de discutir. Como? Fazendo prece quando eu achar que eu não tenho força. Me retirando do lugar para não acontecer uma situação negativa. Não desistindo nunca. Porque o sol brilha mesmo que a nuvem esteja na frente. O sol está lá brilhando. A gente tem que aprender a ver. Aprender. A gente tem que esquecer o hábito de só enxergar as nuvens no dia de chuva. E falar, ai, essa chuva, como é ruim sair de manhã. Mas a chuva é ótimo, ela esparge toda essa poluição, miasmas e pensamentos negativos, que a gente fala muito aqui nos centros, né? Ajuda, dissipa tudo, gente, é ótimo. Além do que, molha as plantas, aí vem a primavera linda, florida, maravilhosa. Mas nós estamos na primavera, né? Mas nem tudo são flores, não é? Nem tudo são flores. Sim, a não gente é... precisa contribuir para que seja. É reconhecer que, às vezes, a tempestade é necessária para que haja floração. A gente não vai ignorar a tempestade. A gente reconhece que essa tempestade, que são as situações difíceis que a gente vive, são necessárias para a nossa floração íntima. Para que a gente faça uso do conhecimento que a gente tem. Para que no futuro, num mundo de regeneração, a gente não necessite mais do sofrimento como ferramenta de desenvolvimento. Ela só é necessária porque nós ainda somos imperfeitos. A enchente é do papelzinho que a gente joga, lógico, né? Lógico. É a ação do homem, né? Nós claro. Fazemos isso. Somos responsáveis. Poluímos o ar, poluímos os rios, os mananciais. Então é isso. É como a história daquele jovem, né, que perguntou a Jesus, o que posso fazer para alcançar o céu? Né? E aí Jesus foi perguntando e ele falou, eu já faço tudo isso, já cumpro toda a lei. Então larga tudo e me acompanhe. Ele fala, mas eu sou rico, como é que eu vou deixar tudo? Era só um teste, não é? Nós somos testados assim. Nós teríamos coragem para seguirmos? Nós temos que ter essa coragem. Aí ele não deixou, aí veio o tsunami e levou tudo. É isso. E aí ele descobriu que ele era inteligente e podia, era um grande empreendedor e podia construir tudo de novo. Por que na intimidade a gente não pode ser empreendedor também? Construir os diques à nossa volta, né? Hoje eu estou brava, né? Mas alguém quer fazer alguma colocação? Senão nós vamos encerrando. Então, mais uma vez, obrigada pela paciência e muito obrigada pelos sorrisos que vocês me trouxeram hoje. A luz. Depois de tudo que ouvimos, reservemos na nossa memória essas lições tão preciosas, que pouco a pouco vão levedando a nossa vontade, fazendo com que o fermento da boa vontade faça crescer dentro de nós tudo isso.
O caminho é largo. Existem atalhos. Mas nós queremos seguir em frente, armazenando a sabedoria que nos é oferecida de tão boa vontade. Quantos trabalham por nós? Desde o momento em que nascemos, nós somos acompanhados, passo a passo, até despertar a nossa consciência e nos integrarmos ao mundo como seres viventes. Mas é chegado também o momento em que somos solicitados a contribuir de alguma forma para que o bem possa crescer no mundo. Façamos então a nossa parte. Vamos oferecer um pouquinho desse carinho, desse amor, porque nós enxergamos no outro um irmão, um ser igual a nós, necessitado das mesmas coisas, do mesmo amor, da mesma compreensão. Quando sabemos de alguém que não está espiritualmente, moralmente bem, oremos por ele, vibremos, coloquemos o nosso sentimento para favorecê-lo, a fim de que desperte, a fim de que se equilibre. Quando sabemos que alguém está enfermo, mesmo à distância com o nosso pensamento, estendamos as nossas mãos, como Jesus faz conosco. E peçamos a Ele, que é o médico das almas, o terapeuta magnífico e magnânimo, que possa trazer a cura, possa trazer a força moral com que aquela criatura se reerga e supere a sua dor. É assim que nós visualizamos todos os lares da terra, porque a terra é o nosso lar. Para as mãezinhas, para os papais, para os filhos, para os irmãos, enfim, onde há uma criatura que seja, não importa onde ela esteja, porque o nosso mundo ainda é tão pequeno que nós podemos varar as fronteiras, as barreiras, para o pensamento e para o sentimento, elas não existem. Então peçamos ao nosso lar terreno, englobando todos os lares da terra, para que haja luz, que a luz se faça ali, como os raios do sol, que pouco a pouco vão varando as ramagens, que entram pelas frestas das portas, das janelas, iluminando o nosso ambiente, assim também façamos nós. Sejamos sóis pequeninos, mesmo que sejamos uma chama de fósforo, de vela, que possamos levar a claridade aonde existe ainda escuridão. E é dessa forma, com esses propósitos, que nós firmamos o nosso compromisso para esta encarnação. E pouco a pouco nós vamos apagando o passado e vamos criando para nós um mundo novo e para todos servente. Que esse mundo seja de paz, seja de alegria, que impere o amor e a boa vontade. Assim,
nós vamos pedindo licença ao nosso Pai, a Jesus, aos mentores amigos desta casa, aos nossos, para encerrarmos a nossa reunião desta noite. Partindo, então, para a aplicação dos passes.